Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje vamos ter uma espeleologia mais ou menos especial. Por qual motivo? Vai estrear em breve, mês que vem, né, o filme Odisseia de Christopher Nolan, né, Odyssey em inglês. E vai ser um acontecimento, evidentemente. O sujeito ganhou um monte de Oscars, virou um diretor aí bastante celebrado e ao mesmo tempo, né, influente em Hollywood, né, estava dando pitaco até na aquisição da Warner, que trabalhou na Warner há bastante tempo, né. Então, vai ser é um filme muito aguardado. É um filme que nitidamente não é uma adaptação exclusivamente da Odisseia. Aliás, vários filmes não são desses disponíveis no mercado, né? O Troia mesmo, que eu vi algumas comparações, né? Ele era um aglomerado de coisas, de diferentes influências vindas de algumas tragédias, da própria Odisseia, de algumas outras releituras, né? De algumas atualizações. O filme do Nolan também ele está sendo bastante criticado por ser, assim, não levar em consideração muito aspectos históricos, né? De fato não leva. Mas acho que esse não é o pior problema. Até porque o próprio Homero não levava muito isso também em conta como escritor, né? Ele trabalhava com os mitos, mas os mitos não correspondiam exatamente à verdade histórica, né? Ele também fazia suas próprias adaptações, né? Digamos assim, e tinha sua própria visão do período micênico, né? Da Era de Bronze, que temos alguns fragmentos, alguma coisa assim. De qualquer forma, o Nolan vai longe nisso, então ele vai adaptar de uma forma a trazer outras narrativas, enfim. Com certeza, por exemplo, Ifigênia em Aulis, que eu fiz a resenha aqui de uma excelente adaptação do Kakoyannis, né? Grega, com atores gregos, falada em grego, né? Essa adaptação, com certeza essa história, eu tenho a impressão que pode ser que ele traga para pintar realmente o Agamemnon como um vilão terrível, se bem que na história, digamos, da tragédia, que é a adaptação, a versão mais conhecida da tragédia, né? Tem muitas versões, que é a adaptação do Kakoyannis, a culpa principal é do Odisseu, e não da Agamemnon, né? Agamemnon não queria fazer o sacrifício, o Odisseu pressionou nesse sentido e conseguiu pela astúcia dele. Mas a gente vai tratar de herdeiros da Odisseia, né? Indivíduos que, de certa forma, fizeram uma releitura da Odisseia na atualidade. Então esse vídeo vai ser constituído de 5 leituras. 2 narrativas longas, romances, quer dizer, um é um poema épico, já vamos ver isso, contemporâneo. Um é um romance, narrativas longas, e 3 narrativas curtas, contos. Não é? Mas antes de mais nada, né, sempre é bom frisar, estamos nas últimas horas da campanha Abismos Crepusculares. Conheçam aí o trabalho de alguns autores brasileiros fora das curvas usuais da literatura brasileira, como Tássio Rodrigues Capraneira, um grande escritor, ainda, né, que um dia talvez seja descoberto e tenha até séries dele, mas por enquanto apoie para conhecer, que vale muito a pena. E a campanha Futuriologias também está chegando ao final, está nas últimas semanas, acho que está nos últimos 10 dias, então apoie, conheça, apoie. Essa é uma grande ajuda que você presta a esse canal e à editora em si, né, a Rafus Press. Então, sem mais delongas, comecemos com as narrativas longas. A primeira delas é um clássico, né, que é justamente o Ulisses, do James Joyce, né. Ulisses, ele é uma obra, digamos assim, muito, muito complexa, porque ele justamente trabalha uma ideia de uma compressão e ao mesmo tempo de uma expansão. Então ele comprime o tempo da Odisseia, que são 30 anos, sei lá, não é? É um tempo gigantesco. Ele comprime esse tempo para um dia, 18 horas de um dia na vida do protagonista, que é o Leopold Bloom,
né? Ele lá, sei lá, passeando lá por Dublin, né? Encontrando o seu amigo Stephen Dedalus e voltando à noite para encontrar a sua Penélope, que é a Molly Bloom. Mulher infiel, inclusive, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo que ele comprime, ele expande. Porque esses 18 horas, essas tantas horas do dia, né, da vida do Leopold Bloom, dos seus amigos ali, né, cachaceiros, trabalhadores, enfim, classe média de Dublin, né, é algo cósmico, né, isso é levado a uma dimensão cósmica pela dimensão da própria narrativa, que é gigantesca. É um livro de 500 páginas, todo feito numa linguagem muito calculada, muito estruturada, né? Que inclusive causa uma certa polêmica, né? Muita gente não engole essa linguagem do Ulisses, né? Rejeitando a obra. Ela demorou muitos anos para ser escrita, não tantos quanto o Finnegan's Wake, que é a obra que vem depois, né? O romance que vem depois, que demorou, sei lá eu quantos anos para ser escrita, mais de uma década, com toda certeza. E só com o Joyce inventando praticamente uma nova linguagem, a partir de fragmentos de outras, né? O Ulisses tem um pouco disso, né? Então tem essa dimensão cósmica. E o universo cabe em Dublin, né? Então, aquele universo conhecido que é percorrido pelo Odisseu na Odisseia, né? Quando ele retorna para Ítaca, é o universo de uma cidade irlandesa, né, no século XX, no final do século XIX e do século XX. Então é sensacional. Essa obra é até difícil de escrever, porque ela trabalha muito com o, digamos assim, o cotidiano, a dimensão épica, né? Ela é redefinida, como era muito comum no século XX, né? Uma outra obra do mesmo período, dos anos 20 e 30, de um escritor alemão, né, chamado Berlin Alexander Platz, também tem essa natureza. Então não são grandes, né, não é uma grande epopeia envolvendo deuses, como é, aliás, o próprio Odisseia. Não, é algo, uma escala humana menor, né? E o que, digamos assim, faz esse livro sensacional é realmente a maneira como a linguagem aparece nele, se faz visível. É uma leitura incrível e reconfigurou toda uma compreensão de censura no século XX. Essa obra foi censurada, essa obra foi proibida, né? Ela foi publicada na França por uma livraria e editora que também tinha exilados, como o próprio Joyce, evidentemente. Então é um material incrível, que é interessante até para conhecer por que ela foi censurada, né? Tem um livro, eu vou colocar na bibliografia, um livro recente a respeito da batalha em torno do Ulisses, que reconfigurou, né, digamos assim, os modelos de censura no século XIX. Era a obra, especialmente Madame Bovary e Os Flores do Mal, né, que sofreram censura por N motivos morais e tudo. No final do século temos o caso Oscar Wilde, mas não foi uma obra, foi a vida do próprio escritor, que se confundia um pouco com a sua ficção. Tanto que isso foi a pá de cal no decadentismo inglês. Ele foi ressurgindo de outras formas. Mas o Ulisses, ele reconfigura, ele prefigura a censura às obras ou proibição, ou processo, quanto a obras, por exemplo, de Pasolini, de William Burroughs. Então, por tudo isso, é uma obra essencial e é uma releitura muito única, que transforma algo quase cósmico, o universo conhecido naquela época, que é percorrido pelo Ulisses, na dimensão de um dia na vida de uma pessoa de classe média numa grande cidade europeia. A gente então passa para o próximo, sem mais delongas, porque senão não vai dar tempo, né? Que é essa obra, eu já comentei dela algumas vezes, mas ela é tão sensacional que eu sempre tento fazê-la voltar. Um pouco do objetivo desse vídeo é esse. Astronautila, de Jean Chrysadlo, né? Astronautila aqui em grego. O que essa obra tem de incrível? Ela é escrita em grego homérico, não é? Ela é bilíngue. De um lado é tcheco, que é o idioma do queridíssimo Chrysadlo, né?
que foi um sujeito que se exilou e tal, fugindo ali da censura comunista, né? Uma parte em tcheco e outra parte simplesmente manuscrita, aliás, em grego homérico, né? Faz muitos anos que eu estou ensaiando, talvez eu comece esse ano a traduzir essa obra para o português. Claro que não a parte tcheca, que eu não conheço, mas a parte aí eu usaria a parte que está em grego homérico, né? Tem a contagem de, aqui dá para ver, né? A contagem de versos e essa narrativa ela espelha o Odisseia até mesmo na contagem do número de versos, né? Tem um número gigantesco de versos, né? E é uma obra única, né? Eu tenho esse exemplar, é uma das minhas preciosidades, né? Uma das obras que eu mais valorizo da minha coleção. Esse é o Chouriço, fazendo alguns protestos aqui. E o que é o Astronautila? É uma espécie de poema épico de ficção científica, coisa que é absurdamente louca, né? Por aí começa a birutice do livro, narrando justamente as andanças desse personagem, que é uma espécie de bibliotecário, através do universo conhecido, encontrando diferentes raças, diferentes espécies de criaturas no universo. A narrativa ela mimetiza Odisseia, mas não exatamente replica, né? Não existe os mesmos elementos, não existe um telêmaco aqui, não existe cenas muito parecidas, né? Aí, mais ou menos a opção também do Joyce, né? Não existe um telêmaco, existe o Stephen Dedalus, que está longe de ser um telêmaco, né? Existe um Penélope, então não existe aquela cena de Penélope, você tem que meio que forçar interpretativamente, você sabe, não é? Pela construção toda da narrativa que é a Penélope, a Molly Bloom, mas ela não é ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? É uma obra sensacional. Eu conheci através de um colecionador de coisas raras, o Andrew Condos, está desaparecido há muitos anos, também é um escritor sensacional. E ele falou desse livro numa outra coletânea que eu ajudei a montar, né, na Zagava, junto do editor da Zagava, chamada Booklore. Essa coletânea nunca vai ser relançada nos formatos mais baratos que a Zagava usa hoje em dia, não vai ser, infelizmente. Então, essa obra não tem como ter acesso, né? É totalmente inacessível mesmo. E o que acontece, então, é um monumento, né? Escrito em grego, em forma de poema, tudo bem que é escrito em tcheco também, mas, assim, a essência, né, em grego, e essa ideia de trabalhar com grego já aparece no Gravelarks, que é um romance meio de estreia do Chris Arbor, que tem uma foto do Chris Arbor, que simpático, esse cidadão, quando ele se exila na Inglaterra, né? E aqui tem, porque é a história também de um marginal que luta ali para sobreviver na Tchecoslováquia dos períodos mais negros ali do comunismo stalinista, né? E aí ele escreve um poema em grego homérico, esse poema contra o genial guia dos povos, Vojt, né, que é o Stalin. E aí isso desencadeia toda uma série enfim, toda a peripécia da trama. Aqui, como eu falei, ele é todo escrito em grego, isso faz parte meio que da essência, do DNA da narrativa, e isso é sensacional, né? É o tipo de narrativa que você não encontra muito facilmente por aí, e é uma proposta muito única que também é muito difícil de ser desenvolvida, não é? E pior ainda de ser traduzida. Quem sabe eu consigo uma bolsa ou coisa parecida para realmente pesquisar e conseguir fazer a tradução desse material, que é um sonho. O terceiro aí entramos nas narrativas curtas, né? As narrativas curtas, elas têm uma natureza curiosa, que é a seguinte: elas têm dimensões variadas e elas trabalham três possibilidades. As três narrativas curtas são muito ricas nesse sentido. Por um lado, elas trabalham por assim dizer, tem uma delas que trabalha um momento da Odisseia, ela refaz esse momento, relê o momento da Odisseia.
Uma delas trabalha a figura do Homero, relacionada especialmente à Odisseia, um pouco à Ilíada também, mas aí tem uma carga, entre aspas, biográfica, porque a gente não sabe nada do Homero, né? O Homero é uma cifra, né? Ele é uma espécie de símbolo da poesia grega antiga, oral, dos Aedos, né? Ele não tem uma substância, né? E, por último, uma narrativa que trabalha o mito grego, o mito digamos assim, dessa visão de Grécia como algo próximo, se não do divino, próximo da materialização do mito. É como se o mito se materializasse diante dos personagens. Então a gente passa para a primeira narrativa nesse sentido, né, que é talvez a mais distante, embora ela tenha na sua, digamos assim, como título, um trecho, um epíteto, na verdade, que era a forma muito comum dos versos, né, de construção vernacular e metafórica da poesia grega, que é Mar Cor de Vinho. Né? O Mar Cor de Vinho é um conto de Robert Aickman, que está nessa coletânea, agora raríssima. Esse aqui é o último exemplar disponível que eu tenho. Eu sugiro que corram atrás, porque é um dos grandes lançamentos de 2000 acho que foi lançado em 2020, não me recordo agora, né? Sim, 2021. É sensacional esse material. Eu trabalhei na tradução, fiz a tradução de 3 contos, não foi poucos contos, né? Foram 3. O Quarto Interior, Bosque Adentro e o Mar Cor de Vinho, que é o último. O Mar Cor de Vinho, ele é um conto longo, ele tem quase 30 páginas, e ele tem uma visão muito curiosa da Grécia, que é assim, é uma espécie de oposição entre uma modernidade que bastardiza, destrói tudo. Isso tem nos 3 contos que eu traduzi, aliás. Era uma visão muito cruel que o Aickman tinha da modernidade, muito válida, se a gente considerar o que nós temos hoje de modernidade, né? Com Aís Lopes, esse tipo de coisa. Então esse personagem ele vai percorrendo essa Grécia de guia turístico, né? Até que ele encontra algo que não é de guia turístico, que é uma ilha que ninguém quer visitar. Ele vai para essa ilha, encontra um barco com 3 mulheres muito peculiares. A trama começa assim. É difícil resumir essa trama, é difícil não dar spoiler dela ao mesmo tempo. É uma trama muito complexa, muito sofisticada e que trata das catástrofes civilizatórias e da modernização. A gente começa com essa ideia de turismo, depois as mulheres elas vão revelar como a Grécia dos grandes poemas épicos já era totalmente depauperada do que foi, não é? Então existe essa percepção quase irônica, né, de que existe um passado que a gente precisa recuperar, e quando você recupera não é suficiente para um passado mais ancestral, algo mais único, não é? E aí você chega num momento que o mito meio que se materializa, né? Não é um conto de terror em si, tem alguns elementos perturbadores, mas ele é mais um conto melancólico, né? Ele tem uma aura de fim de tudo, fim da cultura, né? E é um conto magistral, né? Evidentemente, o Robert Aickman não escrevia conto ruim. Aqui está um grande conto a respeito dessa materialização do mito, que ao mesmo tempo é vã, né? Ao mesmo tempo que o mito se materializa, ele perde força e se torna ali, de novo, um penduricalho da modernidade, né? Então, um belo conto que usa, né, esse epíteto que é bastante homérico, o Mar Cor de Vinho, né? Consta que os gregos não conheciam o azul dos gregos, não existia palavra para designar azul. Isso é uma coisa muito comum, se vê na internet, não é exatamente isso. Mas, de fato, a tradução, né, dessa ideia do Mar Cor de Vinho, ela é muito complexa e gerou todo um debate em língua inglesa, que tem traduções
1000 da Odisseia, mas há muitas traduções mesmo, antigas, nome domínio público há 200 anos, né? Enfim. E ele usa nessa ideia para montar a sua narrativa. A segunda narrativa curta, ela é um espólio. Não era uma narrativa tão importante, mas ela é brilhante e uma das mais geniais aqui das que eu trouxe. Ela aparece nessa minha edição da Odisseia, que é a edição da Kozak Naif. Essa edição idêntica, né, com o mesmo acabamento, foi relançada pela editora Ubu. Eu recomendo, é uma excelente tradução, muito boa mesmo, né? O tradutor ele é livre docente em literatura grega. Ele tem excelentes paratextos, e um desses extras e paratextos é justamente O Silêncio das Sereias, né? Que é um conto do Franz Kafka. O Kafka, então, escreveu nesses espólios, na época mais ou menos da Primeira Guerra, um conto sobre as sereias da Odisseia. E a abordagem dele é sensacional, assim. É um conto muito curto, eu sugiro que vocês leiam, ele tem exatamente 2 páginas. Se eu for tentar resumir, mata a história, né? Ele se passa no episódio das sereias, que é o episódio em que o Odisseu não quer ouvir o canto da sereia, então ele se amarra no mastro, coloca cera no ouvido e, né, para tentar abafar um pouco, né? E isso segundo algumas versões, né? E ele tenta ter esse prazer estético, né, de ouvir, né? O Adorno falaria, né, que são um dos primeiros exemplos de você se... É uma postura quase dandy, né, de você se entregar ao prazer estético. É um conto genial, é um conto brilhante, porque ele inverte a ideia, e aí entra o título, o silêncio, né, quer dizer... Não é algo ruidoso esse canto da sereia, ele tem uma outra natureza. E ainda no final, impiedosamente, o Kafka reverte ainda mais a história e reestabelece o mito de outra forma. É sensacional, né? Assim, é um gol de placa, para usar uma metáfora copística, futebolística. Esse conto, leiam, tem milhares de versões na internet, está no Narrativas do Espólio, né, o livro do Kafka, Narrativas do Espólio, e está nessa edição maravilhosa da Odisseia. O último conto, então, que talvez seja a melhor narrativa de todas, e todas vocês viram aqui, simplesmente estamos trabalhando com o melhor do século XX, mas a melhor é do Borges. Aparece no livro O Aleph, que é uma espécie aí de Divina Comédia, né, do Borges, ao lado do Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, né? Então o Aleph, ele tem um conto, ele é de 1949, né? Junto aí com as ficções, né? O Aleph, ele tem um conto que se chama O Imortal, é o conto que abre o livro. E esse conto é incrível. Ele é um conto com uma ideia de manuscrito encontrado dentro de um livro, e digamos assim, os personagens transcrevem, alguém, né, um editor, transcreve o texto desse manuscrito. E é absolutamente sensacional, não é? Porque, novamente, um conto, ele é um pouco mais longo até que a média do Borges, assim, os contos do Borges costumam ter uma média de 8, 10 páginas, tem umas 15, 20. Mas ele é muito, assim, tem muita coisa acontecendo nesse conto, porque é a história de um romano, Fúvio, que ele parte da Alexandria com algumas tropas em busca do Rio da Eternidade e da Cidade dos Imortais, daí o título. Se ele bebesse da água desse rio, ele não morreria mais. E nesse caminho ele encontra muitas coisas estranhas, inclusive os seres fantásticos, chamados trogloditas, né, que eram seres fantásticos, assim, meio primitivos, que aparecem na mitologia, aparecem nos bestiários, nos livros, nos mapas, né, da época. E a partir de um certo momento ele vai chegando nessa cidade, ele chega na cidade, e aí é sensacional o que acontece. Tanto a descoberta que ele faz na cidade, e aí entra Homero, e a descoberta se dá através de Argos.
é Argos. Argos, bom, acho que todo mundo conhece, é um dos trechos mais comoventes da Odisseia, né? Porque Argos é o cachorro que espera 20 anos a volta, né, do Homero no meio do esterco, e esse cachorro reconhece, né, o Homero é o primeiro a reconhecer, antes de todo mundo, e morre, né? E parece que isso vai ter no filme, óbvio que vai ter no filme, né? Isso tem numa outra adaptação que é o Regresso, acho que é uma adaptação com um elenco melhor, né? De um trecho, né? Que é o final, né? Da Odisseia, com o Ralph Fiennes, né? E a ideia do cachorro que espera é espelhada no conto. E isso é feito de uma forma tão sensacional que quando você chega e vê que é exatamente isso, é de explodir a cabeça. Só que o conto ainda está meio que chegando para o final. Nas últimas 3 páginas, ele vai fazer, como o próprio Kafka, ele vai fazer questão de acertar a sua coluna com um pé de cabra mesmo, né? Para terminar o serviço. Então é incrível. É um conto que tem uma construção tão bem feita, tão bem elaborada, que é muito, assim, é muito difícil você não mergulhar nele, não é? E é muito difícil você não, se você esqueceu, eu tinha esquecido, eu reli para fazer esse vídeo. Se você esquecer, você relê, ainda o efeito de maravilhamento persiste, né? Então é isso. São 5 releituras da Odisseia, não é? Todas disponíveis na internet, mas eu aconselho que vocês comprem os livros, tem, né, na Amazon, a exceção, claro, desta belezinha aqui. Os outros estão disponíveis, né, fácil de encontrar. Procurem ler os livros, né, mesmo tendo a versão internet, tente achar mesmo que seja o livro para livro digital, tenta achar uma versão EPUB, uma biblioteca digital que vende EPUB e tudo mais, e leiam. Vale muito a pena ler esse material. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.